dar continuidade. Acho o Abel um bom treinador, não acho ele um mágico e não acho também que ele seja uma merda, porque é muito disso, né? Aliás, é muito disso, às vezes em uma semana, né? Ele meteu 3 no River lá, ele é o melhor treinador do mundo. Aí tomou um sufoco, era para perder a classificação jogando aqui contra o mesmo River na semana seguinte, era uma merda. E agora também a torcida tá batendo bastante nele e tal. Acho sim que o Palmeiras tem um grande elenco, que tem vários jogadores que não estão conseguindo repetir o bom desempenho da última temporada, ou por vários motivos, ou porque já estão com a barriga cheia, ou os mais novos, que foram para mim a base das conquistas recentes, mudaram um pouco e acho até que não aconselho, mas eu acho que é até natural que os caras que estavam ali na base, não tinha nada, de repente viraram astros, jogadores de seleção e tal. Acho que esse elenco do Palmeiras ele precisa de poucos ajustes, talvez um zagueiro e um lateral direito. O resto que você pode pegar são jogadores que vão servir até para reserva. Você pegar, vamos supor que o Luiz Adriano volte a jogar bem. Você vai ter um centroavante reserva do Luiz Adriano, que ele acha que é o Daverson, mas enfim. Se o lateral esquerdo voltar a jogar bem, você precisa de um reserva para lateral esquerdo, já que o Vitor Luiz não tem agradado, embora seja um cara muito dedicado. São pontuais ali, lembrando que o Dudu vai vir aí e vai ser o melhor jogador do time. Então, acho esse elenco bom, acho que é tarefa do treinador ele voltar a fazer esses caras jogarem, coletiva e individualmente, tá bom? Na verdade, nunca fez jogarem muito. Mas ele tem um elenco maravilhoso e nunca fez jogar muita bola. Mas se você falar para, acho que aí para, talvez menos para o Flamengo, você falar para qualquer treinador da Série A, você quer trabalhar com esse elenco, você vai ficar aí onde você tá, só que vai vir o jogador do Palmeiras para você, o elenco todo, e você dá o seu jogador pro Palmeiras. Todo mundo vai querer. Todo mundo vai querer. Então, vamos devagar. Outra coisa, quando ele fica pedindo toda hora reforço, é natural, é evidente que dentro do vestiário, os caras ficam putos. Um olha pro outro e fala assim, pô, irmão, e nós somos o quê? Nós não podemos jogar? Ele vai perdendo cada vez mais o vestiário, e cada vez mais o vestiário, e cada vez mais o vestiário. Tudo bem, isso são questões que a gente analisa aqui, já tinha conversado sobre isso e tudo bem. A questão para mim que me chamou muito a atenção é que o Diego Costa, que é esse jogador que você falou, o Diego Costa é um jogador internacional. O Diego Costa ele vem para o Brasil, como a gente já viu vários exemplos, aí se ele tiver saudável, porque também é um jogador que se machuca muito, tem a placenta da égua, tem não sei o quê, papapá. Se ele vier para o Brasil, ele vem para brigar para ser o melhor centroavante do futebol brasileiro. Ele vai ali bater de frente com o Pedro, com o Gabigol, com o Hulk, com o Fred, o Pablo, exatamente, que é o teu preferido. O Diego Costa é um jogador que, porra, muda de patamar no time, ok? Ele bate no zagueiro, xinga a mãe do treinador, dá um chute no juiz, faz que nem o maluco lá da Chapecoense. Ele é foda, ele é pica, cara. Ele batia no Sérgio Ramos e no Piquet e depois ia jogar na seleção com eles. E ele é brucutu ali, é exatamente o que você falou. Eu conheço pessoas que trabalharam com ele e falam que ele tem personalidade muito forte. Às vezes é por isso que às vezes alguns treinadores resistem. O Diego, eu conheci ele recentemente. Cara, é um cara muito gente boa, mas ele tem uma personalidade muito forte. Ele é o cara, muito que eu acho que do futebol mundial é o cara mais raiz que tem, pra falar a verdade, assim, de raiz, né? Ele é. Enfim, é verdade. Eu não acreditava que ele pudesse, nem ele acreditava que ele pudesse vir jogar no Brasil. Porque ele é um cara que ainda tinha mercado internacional. E aí, se não for para jogar num grande da Europa, que é mais difícil, ele tinha proposta para ganhar muito dinheiro. E tinha essas possibilidades. O que aconteceu é que essas possibilidades acabaram não se concretizando, não como ele esperava. Para ir para um mercado alternativo, o Diego Costa, e eu acho que é justo, ele pede muito mais dinheiro. Ok? Eu vou jogar na China, eu vou jogar na Arábia. Então, tudo bem, eu vou. Mas só que tem que ser muito mais do que ele ganhava no Atlético de Madrid, por exemplo. Se for para ganhar mais ou menos igual, ou só um pouco a mais, ele vai para um outro time da Europa. Ou... Obrigado. Vem para o Brasil. Então, ele começou a considerar a possibilidade de vir para o Brasil. E aí, quando ele considera essa possibilidade, ele sabe que ele tem que abaixar muito o salário. Ele tem que abaixar muito. Por exemplo, metade da pretensão salarial dele já seria muito para o futebol brasileiro. Nós estamos falando de um cara
estilo Douglas Costa, por exemplo. É mais ou menos no mesmo patamar de salário. Você entende, não? Eu acho que até acima ali. Enfim, como o Douglas Costa, ele abre mão, mais ou menos, o imposto aqui, outro ali, de um Big Brother por mês para jogar no Brasil, embora seja hoje o maior salário do futebol brasileiro, ok? O Diego Costa, ele considera essa possibilidade e vai conversar com o Palmeiras. O Palmeiras vê com simpatia o fato do Diego Costa querer jogar no Palmeiras e também abaixar muito do que ele pretendia ganhar de salário. Então começa uma negociação aí que parecia no começo impossível, mas que começa a se tornar realidade, por incrível que pareça. E aí o Diego Costa, numa mudança de patamar técnico do Palmeiras e até numa mudança de filosofia do seu presidente, porque o presidente do Palmeiras ele tem uma ideia de deitar nos títulos que conquistou e deixar o clube numa situação boa financeiramente. Ele não quer fazer loucura. Que até você pode elogiar, mas a torcida questiona um pouquinho e tal, enfim. Se é para trazer um jogador, tem que trazer um jogador pica. É um jogador fudido, né? E aí começou a ficar mais forte essa história do Diego Costa no Palmeiras. Ele disposto a jogar no clube, abaixar o salário, o Palmeiras disposto a fugir um pouco da sua política e tal. E daqui a pouco entra nessa conversa o treinador. O treinador entra nessa conversa. E aí a tendência, pelo que eu conheço de futebol, cara, é que o treinador, o Abel, fala assim, porra, vamos contratar esse cara. É agora que nós vamos contratar. Nós vamos fechar com esse cara, é agora. Ali, rapidinho, só agradecendo aí a Rafael Silva, que eu não sei pra quem foi, mas é um superchat de R$50. E ele falando, tá sendo muito divertido ver os comunistas esportivos da Disney tendo que comentar a Copa América sem poder lacrar, já que está ajudando, pagando o salário deles. Tamo junto, Rafael, obrigado pela participação, superchat de R$50, eu tive que interromper. E ó, compartilhem a live, hein, batendo 10 mil, 10 decretos do Ale Oliveira no final da live. Vamos compartilhar também para ajudar o Cancelados, esse projeto que a gente está tocando aqui com tanta paixão. Vai, Ale Oliveira. E aí que entra a minha indignação. O Abel começa a querer se meter na negociação via o agente dele. O agente dele não tem nada a ver com o Diego Costa, não tem nada a ver com o Palmeiras e não tem nada a ver com nada, para falar a verdade. Mas ele começa a, via esse agente, começa a querer meter o bedelho ali. E, evidentemente, as partes envolvidas também estranham. Ué, o que está acontecendo? Não precisamos de nenhum, de ninguém monitorando aqui a negociação. Não precisamos de nada aqui. Por aqui não precisamos de nada. Entendeu? Principalmente o staff do Diego Costa, que não precisa de uma ponte para vir para o Palmeiras ou para todos os times do Brasil. Para que o Diego Costa precisa de alguém? A conversa já estava em andamento. E aí, em função desse desconforto, a coisa acabou esfriando e não se concretizando. O que, sem dúvida alguma, me causa muita estranheza. Então, assim, os defeitos do Abel como treinador, assim como as qualidades que eu acho que ele tem, eu acho que estão aí na mesa. Ok. Agora, quando lhe é oferecido um jogador como o Diego Costa, e ele começa a tentar, de alguma forma, interferir nessa negociação, ou dificultar essa negociação, ou colocar uma vírgula aqui, outra ali, aí não é da alçada dele. Ele pode até falar o seguinte, eu não quero o Diego Costa no meu time. Eu prefiro o Daverson, porque ele está apaixonado pelo Daverson. Eu não me pergunto por quê. O Daverson é um cara gente fina, é um maluco do bem, só faz mal para ele. Mas do Daverson pro Diego Costa tem uma distância daqui na lua, vocês concordam? Não, isso aí não tem nem distância. O então, Diego Costa assim, é um jogador de um nível, o Daverson é outro. Então me causa muita estranheza duas coisas. Uma é o treinador não brigar muito para ter o Diego Costa no time, já que
ele fica incomodado com o Luiz Adriano, que é bom jogador, evidentemente, mas que às vezes quer, às vezes não quer, e enfim, não tem uma sombra e não tem nada. Na minha opinião, até podiam jogar os dois juntos, né? E segundo, por que diabos ele precisa de uma pessoa para ficar próximo dessa negociação, principalmente do Diego Costa? Eu não entendi essa parte, eu não entendi. Eu gostaria que ele, que é o senhor da razão, que é o mestre do futebol, que é o cara que é contra tudo e contra todos, que ele viesse a público explicar por que isso aconteceu. Evidentemente que essa nossa conversa vai chegar para ele, e eu gostaria muito que ele explicasse. Eu não estou acusando o Abel de nada, eu só estou falando uma coisa que aconteceu. O Diego Costa queria vir para o Palmeiras, abaixou o salário dele, a proposta de salário dele, o Palmeiras queria o jogador, e do nada me surge o Abel com essa conversinha mole aí. Então, é uma coisa que eu acho que o treinador do Palmeiras tem que explicar. Agora, Ali, enquanto o Rica Perrone dorme aí do seu argumento, Acabou? o negócio é o seguinte, ele queria colocar o empresário dele de frente. Ele queria botar o empresário dele de frente com a negociação. É isso? Ou de frente com o Diego Costa. Que, aliás, é uma prática, eu não estou falando que é do Abel, não, mas que a gente conhece do futebol muito, mas isso aqui não é de estrangeiro, brasileiro, isso é uma coisa que acontece muito no futebol, mas muito no futebol, de treinador que via um representante, para ele não se comprometer. Mas peraí, mas ele negou o Diego Costa ou ele só tentou colocar um cara na frente? Eu acho que se não tivesse esse cara na frente, não tinha negociação. Essa é a minha impressão. Esse é o negócio. Quando ele colocou o cara para ficar de frente com a negociação e não foi aceito, ele deixou... Vamos supor assim, ó. Vamos supor assim. Enfraquecer ali a negociação. Vou repetir aqui para não ter nenhum. Não repete tudo, não, que a gente só tem mais meia hora. Para não ter nenhum problema, para ficar bem claro, até para o Rica que não está prestando atenção. Falo assim, pilhado, vamos fazer parte do Cancelados? Não estou falando que é isso que aconteceu, estou falando que essa é uma prática que existe no futebol. Pilhado, vamos fazer parte do Cancelados? Pilhado falou, vamos. Falei, então vamos fazer o seguinte, só que você, do superchat que você ganhar, você me dá 10%, tá bom? Ah, o Pilhado, não, mas como? Não, então você não vem. Se você quiser vir pro Cancelado, 10% do seu superchat é meu. Tá bom? Tá bom. Entendeu? Você entendeu, ô Pilhado? Entendi. Então dá os 10%, irmão.